Então, vamos estudar o verbo principal e verbo auxiliar. Vamos aprender a identificar cada um deles na frase. Verbo auxiliar é aquele que ajuda o verbo principal a expressar seu significado. Juntos, eles formam uma locução verbal. Grave isso aí. O verbo auxiliar indica o tempo, o número e a pessoa da locução, enquanto o verbo principal expressa seu significado. Os verbos auxiliares mais usados são ser, estar, ter e haver. A expressão aqui, estão registrando, é uma combinação de dois verbos para expressar uma só ação, que é registrar. É importante estar atento ao fato de que os verbos auxiliares não transmitem a informação principal da frase. Quem vai transmitir é o verbo principal, que normalmente ele estará numa forma nominal. Então, esse verbo principal, ele vai vir numa forma nominal, que pode ser infinitivo, gerúndio ou particípio. Então, os auxiliares eles vão determinar o tempo, o número e a pessoa da frase. Nesse caso aqui, verbo auxiliar é o estão e o verbo principal é registrando. Os dois juntos vão formar uma locução verbal. Fique atento a isso. Se eu perguntar para vocês o que é uma locução verbal, você vai dizer é a junção de um verbo auxiliar mais um verbo principal que vai formar a locução verbal. Vamos a umas frases aqui, Estou ouvindo uma linda música. Estou é o verbo auxiliar. Ouvindo é o verbo principal. Esse ouvindo aqui, gente, ele terminou com NDO. NDO, ele é o quê? Gerúndio, não é isso? A forma nominal nós estudamos. As chuvas têm causado muitos estragos na plantação. Esse tem aqui é verbo auxiliar e causado é verbo principal. Causado terminou com ado, então ele é o quê? A forma nominal é particípio, não é isso? Então fique atento a isso. Quando vier a frase, tente identificar logo o verbo, os verbos, né? Veja se o verbo principal ele vai estar na forma nominal, seja ela infinitivo, gerúndio ou particípio. Os meninos e as meninas estão jogando muito bem. Estão é verbo auxiliar. Jogando é verbo principal. Jogando aqui terminou com NDO. Ele é gerúndio, né? A forma nominal dele. Ela vai chegar mais tarde. Vai é verbo auxiliar. Chegar é verbo principal. Esse chegar aqui terminou com AR. Então, ele está no infinitivo. A forma nominal dele aí. Aqui, o verbo auxiliar mais o verbo principal, eles vão formar uma locução verbal. É isso que vocês têm que colocar em mente, tá certo? Quando olhar a frase, tente identificar os verbos logo e depois você vai ver quem é o verbo auxiliar e o principal. Geralmente, gente, eles vão estar pertinho um do outro, certo? Escuta essa dica aí. E o verbo principal, ele vai aparecer numa forma nominal. Seja ela no infinitivo, que a gente viu que termina com AR, ER, IR. Seja ela no gerúndio, que termina com NDO, não é isso? Ou seja ela no particípio também, que termina com ado ou ido, certo? Então, fiquem muito atentos a isso. Deixa eu ver se tem mais. Deixa eu voltar aqui um slide. Aqui, eu tinha comprado uma bolsa. Esse tinha é verbo auxiliar. E comprado é o verbo principal, Tinha comprado. Esse comprado terminou com ado. Forma nominal, particípio. Então, fiquem atentos. Auxiliar e principal, eles vão estar pertinhos um do outro. Então, agora a gente vai treinar uma atividade sobre esse conteúdo, que não é tão difícil. O segredo é identificar os verbos nas frases, certo? Vamos treinar agora.